Olá pessoal, hoje é dia 7 de janeiro. Eu queria estar fazendo esse vídeo, óbvio que não. Mas enfim, né? A gente não tem o que fazer, então a gente vai compartilhar essas informações. É, assim, primeiro eu preciso. Esse vídeo, o intuito dele é passar para vocês informações referentes ao drone que eu tenho avistado. Esse ano, ainda 2026, não vi nenhuma vez. Isso não quer dizer que não esteja assim, passa circulando por aqui, não sei, mas ainda não percebi nenhuma vez. E também outra situação é em relação à minha volta para um trabalho que eu já tentei começar anteriormente, mas que eu não consegui e que eu já compartilhei até vídeos e conversas anteriores aqui com vocês. Ah, Matheus, mas o que é que a gente tem a ver com isso? Bem, pessoal, assim, isso que as pessoas fazem comigo é chutar cachorro morto. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma expectativa de que vai mudar de nenhuma forma essa forma de tratamento. E assim, é somente para vocês saberem como de fato as coisas funcionam, porque nem tudo que as pessoas dizem é o que realmente acontece, tá entendendo? Nem tudo que elas prometem é o que vai ser cumprido, e a maioria das coisas que elas fazem é somente para manipular vocês. E assim, para que vocês saibam de fato quando, se de fato, se realmente acontecer mais alguma coisa, se vier, sei lá, algum tipo de situação, para vocês entenderem o que foi que realmente aconteceu e como foi que todo o cenário foi montado. Bem, primeiro eu quero falar com vocês o seguinte, que desde os meus 13 anos eu frequento biblioteca. Sempre tive problema em relação a prazo, certo, de entrega, mas eu não me lembro de ter danificado na minha vida nenhum livro. Sempre tive livro também, eu parei de comprar livro porque eu achava desnecessário ter, eu acumulei vários livros e com a expectativa de ler todos eles, só que não tinha, não consegui dar conta. E aí eu falei, não, eu não posso estar gastando meu dinheiro com essas coisas, até porque também, de fato, não tenho dinheiro para estar gastando com coisas que eu não vou usar. E aí que eu passei cada vez mais a depender de biblioteca, certo? E aqui, como em todos os outros lugares que eu passei, eu fui na biblioteca, fiz meu cadastro, peguei livros e adivinha o que aconteceu? Isso aqui. Ó, inicialmente é porque, gente, quando acontece uma coisa comigo, mesmo tendo todo esse cenário, que eu já participei de vocês vários tempos, eu não venho logo de cara dizer que é por causa disso, que é por causa... Não. Eu penso assim, não, deve ter sido acontecido naturalmente, deve ter sido algum equívoco, deve ter sido alguma coincidência de fato. Mas, pessoal, eu sei que eu não posso mais estar me dando o luxo de estar considerando essas coisas que acontecem somente coincidência. Não, pessoal, não é coincidência, tá entendendo? Porque assim, não é a primeira, eu não passei a usar mochila nesse tempo que eu tô aqui. Eu não passei a pegar livro, a ler livro nesse tempo que eu estou aqui, entende? Então, é muito improvável que isso tenha sido feito de forma acidental. Assim como outras coisas que eu já compartilhei com vocês que aconteceram. É muito provável que isso tenha acontecido de forma acidental. E é como eu falei com vocês, a gente tem um alvo, tem um alvo nas minhas costas. Entende? A partir do momento que eu não deixei que fizessem o que queriam que fizeram, não deixei que eles fizessem o que queriam ter feito comigo, aí a gente já, no caso, já demoniza a pessoa, eles já demonizam a pessoa, e tudo que for feito para prejudicar já é bem-vindo. E principalmente se puder abordar isso de uma forma de fazer com que a pessoa ela perca a credibilidade. Porque, gente, assim, não é, assim, eu trazer essas coisas aqui para vocês também é um grande risco, tá entendendo? Para mim é um grande risco, tá entendendo? Porque, digamos que nem eu, nem eu acreditava que eu pudesse passar uma coisa dessa na minha vida. Eu não achava que isso fosse uma coisa que poderia ser possível, tá entendendo? Mas quando se trata de ser humano, infelizmente, você pode parar tudo, inclusive das coisas ruins. E assim, e não porque o ser humano seja ruim de natureza. Porque se fosse ruim de natureza, na minha opinião, teria ao menos a desculpa. Não, é assim mesmo. Não, gente, assim, o que eu percebo hoje é que as pessoas elas escolhem ser ruim, ou porque é lucrativo, ou para ser aceita num grupo, ou para ter N benefícios, porque é muito, infelizmente, na sociedade que a gente vive, digamos que você tá no meio da panelinha, você fazer esse tipo de coisa é muito mais divertido para essas pessoas, entende? Mas enfim, vamos lá. A questão do drone. Deixa eu trazer para vocês. Já é a terceira vez que eu tento fazer esse vídeo aqui, mas enfim, vamos lá.
Eu compartilhei com vocês dois vídeos somente, mas tiveram outras situações. A primeira vez que eu, de fato, percebi um comportamento diferente foi num evento que tem aqui na cidade, e é um evento anual, que tem música, que tem comidas diferentes, e que eu fui. Porque, assim, nos últimos anos, quando eu cheguei aqui, eu comecei a participar de algumas festas. E aí, o que foi que aconteceu? Lá tinha uma tirolesa, e quando eu chego no lugar, hoje, principalmente hoje em dia, eu procuro olhar todo o ambiente. E aí, que eu olhando para a tirolesa, percebi que tinha um drone no lugar. Mas, enfim, deve ser alguém captando uma imagem, uma coisa trivial, certo? Beleza. Aí eu estou na fila para recarregar o cartão, para poder consumir, e eu olho para cima, fui olhar para a tirolesa, olhei para o céu. Adivinha quem é que tava em cima de mim? Não foi em cima do lado, não foi em cima, tipo assim, na frente, não. Em cima de mim. Ele tava em cima de mim. E assim, eu vim de recordar isso depois, porque que foi a primeira vez que eu vi um comportamento diferente, porque quando acontece algumas coisas assim, de ver gente apontando o telefone pra mim, como eu já participei aqui pra vocês, eu procuro olhar pra câmera pra dar a entender que eu percebi, entende? E nesse dia, o que foi que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu tava embaixo, ele tava em cima, eu fiquei assim, ó, fiquei um tempão. Como tava tendo um problema na fila que tava sendo um pouco difícil de resolver, eu fiquei um tempão assim, olhando pra ele. Tava tendo, não tinha nada o que fazer mesmo, eu fiquei assim, olhando. Aí depois, que até eu compartilhei esse vídeo com vocês, foi que eu lembrei dessa situação. Certo? Só que foi um fato corriqueiro, beleza, um fato somente estranho. Vai ver que, sei lá, era uma coisa relacionada à segurança, tava ali como era uma fila pra comprar coisa, eles estavam fazendo tipo segurança, mas enfim, vida que segue. Aí depois, o que aconteceu? É, eu compartilho com vocês. Eu tinha dois, dois, dois eventos, não, aí a gente pode falar assim, dois compromissos. Vamos botar assim, eu tinha dois compromissos. Um nesse bairro daqui e outro nesse bairro de cá, certo? Lugares completamente diferentes. Eu acho assim, ó, é tanto que para mim ir para esse bairro daqui digamos que 1,5 km, 2 km, eu acho, vou andando. E para esse daqui, uns 5 km. Para esse daqui, eu costumava ir sair do trabalho e direto para lá. Para esse aqui, como é mais perto, eu vim em casa, tomar banho e ir para cá. Para esse daqui, eu ficava mais ou menos uma hora, como era dois encontros na semana, uma hora cada encontro, segunda e sexta, e esse daqui, umas duas, três, deixa eu ver, 7, 8, 9, 10, 3 horas mais ou menos, esse daqui, certo? Vamos, os acontecimentos desse daqui. A primeira vez que eu passei, eu vinha por aqui por baixo, e aqui tem um lugar que tem um tráfego muito grande de veículos. E o que acontecia? Eu tenho um lugar que tem tipo um poste que tem uma câmera de segurança, e em cima dessa câmera estava esse drone. Aí eu pensei, deve ser do pessoal da segurança pública que tá vendo o tráfego de veículos. Vida que segue. Fui pro meu encontro, quando eu voltei, tava lá de novo, a luzinha piscando verde e vermelha. Só que o curioso que eu achei foi que quando eu desci aqui a rua, assim, ele tava nessa avenida aqui, tem uma rua aqui do lado, eu desci a rua, vi meu caminho, e aí ele saiu, foi embora. Que curioso, quando eu passei de volta, ele foi embora. Mas enfim, coincidência. E da segunda vez, no outro dia, que eu percebi novamente, mesma coisa, passei lá, ele tava ali, eu vi, foi meu encontro. Aí quando eu voltei aqui pela essa outra rua de cá, a mesma coisa. Ele veio seguindo, só que dessa vez ele veio seguindo pro lado de cá, né? Pro caminho dele. Aí, beleza. E nesse dia eu pensei assim, tá tendo evento nesse mesmo lugar lá, aqui, nesse espaço que eu vi a primeira vez esse drone. Então eu vou lá ver como é que tá a festa. Aí eu fui. Ele seguiu o caminho dele. Só que quando eu cheguei lá, que eu olhei assim pro lado, ao longe, ele tava lá também. Ele tava passando assim. Aí eu, por que será? Teve uma vez também que eu tava, assim, pra eu vir pra aqui, eu passo por uma ponte bem grande às vezes, e aí teve um dia que eu passei por essa ponte, e ele tava vindo dessa direção de cá, mas coincidência. E aí, uma outra vez, que eu tava vindo mais cedo do trabalho, ele tava a umas 2 quadras daqui, do lado de lá, assim, mas beleza. E eu não lembro muito bem quando foi que eu comecei a postar. Não, eu acho que eu comecei. O primeiro vídeo que eu botei deles foi nesse encontro que eu tive aqui. Entende? Numa dessas vezes que eu vi ele indo para esse lugar aqui. Só que eu achei mais estranho ainda
na vez que eu fui para esse lugar aqui, que encontrei ele também cá, entende? Como foi que aconteceu nessa vez aqui? Eu, eu nunca, assim, eu nunca tinha visto ele nesse lugar de cá. Eu saí do trabalho, geralmente para ir para esse encontro, esse compromisso, eu ia do trabalho, porque ele é mais longe. Só que nesse dia eu vim em casa, tomei banho, eu vim no caso onde eu moro aqui, tomei banho e fui para esse lugar. Aí, quando eu tô perto de chegar, eu tinha feito 75% mais ou menos do trajeto. De longe, eu já tinha visto ele. Mas, enfim, deve estar fazendo algum patrulhamento, a- a- alguma sondagem por lá. Quando eu cheguei na porta do lugar para entrar, ele estava lá em cima. Não assim em cima do lugar, mas assim na frente, que dava para ver que ele estava bem perto. Tava, digamos que mais perto daquela direção. Nesse lugar que a gente fica aqui, como é que funciona? A gente entra, é um lugar que tem várias salas, tem várias aulas, e aí que na sala que a gente fica, como era do primeiro ano, é uma sala bem grande, é uma sala imensa e assim, e tem uma porta de entrada aqui e tem três portas aqui do lado, na lateral. E nessa lateral aqui é um espaço aberto. Não tem um espaço aqui que não tem teto. E lá embaixo é onde a gente faz lanche. Eles colocam coffee break pra gente. E aí que por duas vezes eu costumo sentar do lado da porta, porque às vezes eu vou andando para lá e entra vento e tal, mais é, é melhor por causa da temperatura ficar naquele lado de lá. E eu vi por duas vezes esse drone. Uma vez ele estava lá em cima, estava tipo assim passando, e outra vez ele passou assim, como se estivesse filmando o que tinha aqui nesse espaço aqui desse lugar que a gente frequenta, entende? E deu para me pegar, porque como eu ficava na porta e eu consegui ver ele, ele também conseguia me filmar. E fora esses encontros que eu tive, teve também um encontro aqui, por duas vezes eu fui fechar o portão. A primeira vez ele tava, e aí que eu olhei para ele, e aí que ele seguiu o caminho dele e tava parado. E aí que quando ele percebeu que eu tinha visto, ele seguiu o caminho dele. Outra vez eu fui, fechei o portão, vi que tava aí, tava parado, seguiu o caminho dele. Só que eu fui tentar pegar uma coisa para filmar. Aí eu vim para aqui pro quarto, peguei meu telefone, como ele tava cheio de memória, quando eu vi ele tava já saindo. Só que mesmo assim eu terminei de apagar e voltei. Aí quando eu voltei, ele tava lá de novo. Ou seja, ele fez a volta, entende? E foi nesse dia que eu consegui filmar a segunda vez para vocês. Consegui e postei. Ah, e nesse dia, pessoal, no dia que eu avistei ele nesse lugar daqui. O que foi que aconteceu? É, Nesse dia que eu fui e ele estava na porta, terminou lá o nosso evento, nosso compromisso, e eu voltei, que eu volto andando também, e era bem de noite. Aí, olhei para o céu, nada ali, então já foi. Só que quando eu cheguei perto da ponte, aí eu vi que ele estava assim, bem longe, certo? Aí eu vi que estava longe e comecei a olhar. Que é como eu falei para vocês, quando eu vejo que tem algo, eu vou ter que mudar essa tática, entende? Mas geralmente quando eu vejo que tem alguém que tá com o telefone para mim, que eu já passei para vocês assim com a câmera no meu rosto, na minha direção, na verdade, eu olho para a câmera porque se estiver vendo nada nada mais que ele tava me filmando, então eu vou olhar para a câmera. E aí que eu peguei e olhei para ele e eu fui toda a ponte, na ponte pequena, olhando assim, de lado para ele. Era de noite, mas eu tava olhando para lá, andando assim para frente, olhando de lado e vendo que ele tava me acompanhando. Assim, eu até, porque como eu falei para vocês, gente, assim, eu não, às vezes não maldo, não tenho a malícia de falar não, que é aquilo. Mas não, deve ser porque como tô andando, assim, o ângulo dava pra perceber que aquela luz estava me acompanhando, mas não, ela tá parada. No final dessa ponte tem uma vegetação. Aí eu perdi de vista por conta da vegetação. Só que quando eu tava saindo da ponte, que tava terminando a vegetação, aí ele saiu da frente assim, ele saiu da frente e voltou, como se estivesse indo para o caminho dele. E teve outra vez também que eu já vi eu acho que eu já vi ele nessa ponte também. Aí ele foi pra lá, beleza. Aí eu sigo o meu caminho. Quando eu chego num ponto aqui do caminho que eu tô vindo pra cá, pra aqui, o que acontece? Ele tem tipo uma encruzilhada, uma avenida bem movimentada. Eu parei por causa do semáforo, e aí que ele de cá, eu já vi que ele tinha vindo pra cá. Ou seja, ele tinha aparecido, vindo depois aqui da vegetação, apareceu, voltou como se estivesse seguindo para trás. Só que
fez foi a volta. Ele foi para lá, fez a volta e apareceu aqui do lado. Aí eu falei, vou parar aqui para ver o que é que vai acontecer. Aí ele ficou e veio em direção aqui onde eu moro. Eu fiquei um tempão parado, assim, nesse lugar. O sinal abriu, os carros passaram, o sinal fechou, eu esperei abrir de novo. Aí o sinal, eu não sei se o sinal fechou umas duas vezes, mais ou menos, duas ou três vezes. Aí depois que eu vim pra cá. E é isso, pessoal. Assim, é muita coincidência para esse equipamento estar nesses lugares que eu tenho passado, principalmente porque aqui, embora seja um bairro que é próximo à região central, não é da região central, entende? E assim, e esses lugares que eu frequento, eles são muito distantes. Para você ter ideia, daqui para esse bairro daqui, 1,5 km, sei lá, 2 km, não sei muito bem. Desse de cá é muito longe, digamos que quase uns 4 km mais ou menos. E é muita coincidência, tá entendendo? Até por conta dessa toda essa situação que eu já compartilhei com vocês, certo? Fechada essa situação aqui do drone que está me acompanhando, vem a questão do trabalho que eu estou tentando retomar. É, eu tinha conversado com vocês nos vídeos anteriores, que no lugar lá onde eu estava morando, eu tinha interesse em trabalhar com imóveis. Mas, pessoal, deixa eu passar aqui uma coisa para vocês. Não achem que a sociedade, ela... Eu tô falando isso com vocês, pessoal, porque era a noção que eu tinha, mas eu não sei se eu sou muito ingênuo, não sei. Mas não achem que a sociedade ela opera de forma isolada, ou com seus setores isolados. Não achem que a sociedade ela opera de forma desarticulada, não, gente. Assim, toda posição de poder a pessoa só tem porque ela está ali reverberando um discurso que vem lá de cima, seja numa religião, seja no trabalho, seja, sei lá, até nos grupos informais, tá entendendo? É, a percepção que eu tenho hoje, depois que isso aconteceu em diferentes lugares, é justamente essa, que assim, tudo está intimamente relacionado, tá entendendo? Por quê? Como eu falei com vocês, assim, e se sua carta não estiver marcada, não importa o que você faça. Se você não tiver ali o seu apadrinhamento, se você não tiver lá a sua bênção, digamos assim, se você não cumprir lá aquele roteiro, você não, independente de onde você vá, entende? Vai acontecer, você não vai conseguir. Mas assim, óbvio que não vou dizer isso. É porque você não teve a estratégia certa, é porque você não seguiu o protocolo, é porque você não se qualificou da forma adequada, entende? Mas assim, gente, tá cada vez mais comum aí notícia de pessoas que às vezes não tinham tanta capacitação e assumiram vagas que, digamos que, sei lá, que tinham um retorno muito grande e que poderiam ter sido ocupadas por pessoas que tinham um melhor, sei lá, treinamento que você vê que é ou nepotismo ou apadrinhamento, entende? E, assim, dia desses, surgiu uma notícia que teve repercussão nacional. Mas, assim, essa notícia que veio é porque teve, assim, foi uma coisa, digamos que grande. Mas não acha que isso é diferente de você lá na empresa que você trabalha, não. Assim, você só vai sair daquela posição ali para ocupar uma coisa melhor se a sua carta estiver marcada, se aquilo não representar um perigo para aquelas pessoas que estão ali na questão, no poder, se você de fato estiver alinhado ali com os pensamentos daquelas pessoas que estão acima de você, entende? E assim, e não existe essa de independência, não. Ah, eu vou seguir aqui a minha vida, vou tentar fazer tudo certinho. Não, isso é uma grande mentira. Porque você vê, é muito comum você ver gente aí que pintou e bordou, não teve e assim, não teve, digamos é, que teve passe livre, entende? Mas por quê? Porque fazia parte das panelinhas corretas, porque fazia parte dos grupos certos, entende? Por que eu tô falando isso? Porque, vamos lá, vamos voltar aqui para a situação que eu já tinha, que eu já compartilhei com vocês. Primeiro, eu tinha manifestado o meu interesse em partir para essa área, certo? Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, e aí surgiu a oportunidade. Uma empresa entrou em contato comigo, falando que ela daria todo o suporte, daria o suporte de marketing, facilitaria o acesso ao curso,
para eu poder ter, digamos que, para poder entrar nessa área. Beleza. Olha que oportunidade magnífica, certo? Só que, gente, é o que eu falei com vocês já antes. Eles não dão ponto sem nó. Eu estava no trabalho. Meu trabalho não era um trabalho, oh meu Deus, entende? Mas era um trabalho, digamos que normal. E eu já tinha conseguido alguma coisa lá, tal. E assim, e eu como eu falei com você, a questão financeira, ela é muito importante para essa galera. Independente da área. Assim, um dos pontos que buscam atacar é a questão financeira. Entende? Porque assim, tudo, gente, se você não tá bem consigo, se você não tá, se você tem algum tipo de problema, é assim, você é familiar, sei lá, religioso, em outra área, você não vai desenvolver lá o seu trabalho bem, e isso pode impactar, no caso, no seu desempenho no trabalho e financeiramente. E na sociedade que a gente tem hoje, tudo é em relação a finanças, entende? E antes de estar vivendo isso, eu já tinha. É comum você ter acesso a histórias de pessoas que tiveram uma situação meio complicada com esses grupos e que ficaram, digamos que na merda mesmo, na miséria. E assim, e por conta principalmente da questão financeira. Tá entendendo? Porque tudo combina nisso. Se a pessoa faz é, qualquer, qualquer deslize, a maioria dos deslizes, eles vão comprometer essa área. E essa área é muito importante. Tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque eu tava nesse lugar. Até apareceu essa oportunidade. Só que quando você coloca foco em duas coisas, se você não tiver cuidado, óbvio que você não vai dar atenção suficiente para outra, entende? E assim, você pode acabar perdendo as duas. E sendo que uma era mais segura, a outra era você de trabalhar como autônomo. Aí eu, tá bom, fui, eu participei para a pessoa, falei, olha, que eu trabalho hoje, eu trabalho até às 16 horas, e eu não vou poder estar me dedicando 100%. Tudo, eu vou me dedicar ao máximo, como de fato eu fiz. Paguei o curso, fiz o curso, fui aprovado, só que para a gente poder ter o certificado, a gente precisa do, como eu falei para você já, a gente precisa do cartório de estágio, assinado por eles. Eu fui contratado como estagiário, final de semana, participei de plantões de vendas e tal, certo. Só que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado. Não, eu já sabia, por causa do contexto anterior, entende? Porque, assim, quando você vive isso, quando você vai no lugar, você já sabe que vai ter uma coisa estranha. Desde lá, daquela outra experiência que eu tive, que eu participei com você, que eu trouxe áudios aí para vocês ouvirem, tá entendendo? Eu já tinha, já sabia do que se tratava, e já sabia que eles não iam deixar assim, em paz, porque não era o interesse deles. O interesse deles é justamente isso, é destruir você. Não tem outra palavra não, é essa mesmo. E independente do que você vai fazer, eles vão colocar coisa, assim, vão te desmerecer, não vão te dar credibilidade, vão te colocar para baixo, entende? Porque a missão justamente é essa. O que nos detalhezinhos. Mas enfim, vamos voltar para cá. Aí eu fui, conversei com ele, fui bastante honesto com a pessoa, falei que não poderia ficar o tempo todo. E quando eu saí do trabalho, eu saí do trabalho de 16 horas, chegava lá umas 17, ficava até às vezes, sei lá, 19, 20 horas, participei dos treinamentos, fazia os contatos. E assim, aí como foi que eu comecei a perceber? Quando o cliente estava em contato com. Eu precisava de treinamento, era a primeira vez que eu estava indo para a área. Óbvio que quando você vai da primeira vez, você tem que ter um treinamento, alguém para ajudar. Por mais iniciativa que você tenha, por mais que você seja solícito, que você queira fazer as coisas, é muito complicado você tomar certas atitudes, assim, você querer fazer, porque você pode, mesmo que você queira fazer isso melhor, você pode errar e um erro pode ser fácil de resolver ou pode gerar um problema muito grande. Principalmente, por exemplo, você vai passar informação sobre um valor e não era aquele valor, aí você vai estar com. E era um valor, digamos que maior, entende? Enfim. E isso pode ir para situações bem mais complicadas do que somente ali no âmbito da empresa. E aí, o que foi que eu fiz? Aí, nessa situação específica, o cliente, eu ofereci o imóvel para ele, que a gente trabalhava com lançamento. Aí o cliente falou que, não, nesse momento ele não tinha interesse nesse tipo de imóvel, mas ele tinha interesse em tal. Eu pedi para ele as especificações e tinha um sistema, um sistema lá que a gente trabalhava.
Aí eu falei com ele, olha, fulano, que era meu chefe. Eu preciso, o cliente falou que não tem, ele não quer esse imóvel, mas ele tem interesse no imóvel assim, 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 assim. Eu nunca usei o sistema. Será que você consegue me dar esse suporte? E ele já tinha dito antes que o que a gente precisava, a gente podia falar com ele, que ele era o gerente, óbvio que ele tinha que falar com a gente. E outra coisa, era interesse dele que a gente realizasse as vendas. Era interesse dele, porque o lucro dele, assim, o desempenho dele depende do nosso resultado. E aí que demorava de responder mensagem. É tanto que ele não respondeu essa mensagem que eu pedi. Aí eu fui no sistema, já tinha minha senha, eu fui no sistema, bati um pouco minha cabeça lá, peguei as informações, só que eu não poderia passar diretamente para o cliente, porque vai que eu passasse uma coisa que não poderia. Entende? Uma coisa que não estava totalmente certa. Afinal, era a primeira vez que eu estava trabalhando nessa área. Aí eu falei, olha, eu achei esses três imóveis que talvez estivessem de acordo. Será que eu posso passar essas informações para ele? Aí, tipo, demorava um tempão pra ele responder, entende? Ele não respondia. Aí você via que era uma vontade. E prova disso foi que quando eu terminei o curso, ele não quis assinar, ele não quis assinar o relatório de estágio, como não assinou, e em contato com a escola, eles me pediram para eu pagar alguém. Assim, eu tenho esse áudio dessa ligação, e eu até já falei com vocês em vídeos anteriores. Eles pediram para eu pagar alguém. Como assim, gente? Eu falei que não ia pagar, não. Assim, era um grande desaforo, porque assim, em relação a todo esse contexto que foi gerado, não porque eles não fizeram comigo o que eles queriam, tem o desaforo. Outro desaforo maior ainda que e essa orientação vem da própria escola, e só aí dá para vocês entenderem. Se eles se sentem confortáveis em fazer isso, é porque as coisas mesmo, sei lá, desgringolaram, não sei. E de fato não são como as pessoas falam que é. Mas beleza, gente, vida que segue. Ah, eu entrei nessa área não foi por causa desse contato, porque eu tinha interesse. Aí eu fui procurar um outro lugar para trabalhar. Não assim, não imediatamente. Fui seguindo minha vida, continuando onde eu estava trabalhando, porque eu não ia dar mais atenção nesse outro que era um serviço de autônomo, um serviço, digamos que não tem um resultado rápido. Não, eu não poderia fazer isso, porque senão ia comprometer o meu ganho, que seria, digamos que é menor, mas mais seguro. Aí eu fui para um outro lugar trabalhar. Certo, assim, outro lugar dessa mesma área. Isso um tempo depois, alguns meses depois. Eu não sei se um ano depois, não lembro. Mas eu consegui outro e comecei, né? E acho que lá as coisas eram bem mais sutis. Eu não percebi inicialmente muita. Eu não percebi, assim, é, nenhuma questão inicial. Eles me passaram as informações, porque também eu não dependia muito do pessoal em relação a informação de uso de sistema, porque eu acho que não tinha sistema, não sei. Eu tinha mais autonomia em fazer as coisas. Só que mesmo assim, quando precisava de alguma informação, eu me reportava a eles e tal. Mas eu percebi que tinha alguma coisa um pouco estranha, é, principalmente numa situação específica. Porque eu consegui um potencial comprador. E aí que. E aí você sente, pessoal, gente, quando você participa. Por exemplo, primeiro, na situação anterior lá do outro chefe, e como eu falei para vocês, você. O interesse de fazer a venda era dele, que ele ia ganhar uma comissão maior, inclusive, do que a minha. Entende? E como é que ele começa a colocar dificuldade? Isso não está certo. Tem algum problema, alguma coisa por trás. Então, tem uma coisa muito mais lucrativa para ele do que eu estar tendo um bom desempenho ali na equipe dele, entende? E aí, quando foi para essa situação, assim, eu não vou nem falar que eu percebia nada, não, mas o fato concreto que me fez entender que tinha alguma coisa também e diferente, que não era nenhuma novidade, foi quando eu consegui uma pessoa. Eu não tinha registro, como até hoje eu não tenho, eu não posso trabalhar. Eu sou bastante sincero, quando eu chego num lugar, eu não tenho ainda registro, eu posso trabalhar com a parte da consultoria, mas é necessário que tenha lá um profissional habilitado para passar as informações e fechar tudo com a pessoa. A gente faz tipo o intermédio, que é uma coisa correta a se fazer, entende? E nesse lugar a mesma coisa, a gente conversava com o cliente, agendava lá a reunião para a pessoa ir presencialmente lá, pegar a informação, fazer as análises necessárias para verificar se ele, assim, se é possível que ele faça a aquisição e depois escolher qual vai ser a aquisição que ele vai fazer. Certo. Consegui, depois de muita luta. Nesse lugar eu percebi assim, que
possivelmente as listas que me davam para fazer, para entrar em contato com o pessoal não eram tão boas. Entende? Porque era muito raro ter algum retorno, mas eu consegui um retorno de uma pessoa que foi lá, queria saber, queria, teve, ó, parou de tocar novamente. Pera aí, só um instante, que eu vou falar com vocês o que é isso também. Pera aí. E aí o que acontece? Ah, deixei tudo certo, avisei o pessoal que a pessoa iria, deixei tudo agendado certinho. Só que no dia que a pessoa foi, não tinha ninguém para atender ele. E, gente, não é um valor pequeno que as pessoas conseguem receber de comissão, entende? Então, aí você percebe, não é que você já percebe que tem, mas aí isso comprova a sua percepção. Aí, e nesse dia, eu pedi depois desculpa pro rapaz, falei com ele que teve algum problema interno lá, tal, mas que a gente conseguiria dar seguimento, fez a análise lá, ele conseguiria adquirir, só que ele acabou não adquirindo, falou que não me interessei por nenhum dos, do, dos itens que ele me passou para comprar, e eu queria uma coisa assim, nesse momento eles disseram que não teria. Aí é aquela questão, beleza, mas aí a gente fica com o pé atrás. Será que foi realmente porque ele não queria? Ou será que foi porque, sei lá, talvez ele percebeu que não fazia parte da panelinha, porque talvez ele foi incentivado a fechar com outra pessoa? Não sei. Eu sei que depois eu saí de lá. E aí que agora eu consegui o curso. E aí que eu comecei a entrar em contato com as pessoas. E aí que eu consegui hoje uma reunião com uma dessas pessoas para a gente poder fechar um acordo, entende? Para poder trabalhar nessa área. Só que aí, gente, quando eu chego lá, a proposta é a seguinte: é uma ajuda de custo para trabalhar não na área de vendas, para trabalhar na área de locação, e você não fica responsável por todo o processo de locação. Você vai conseguir os imóveis para serem locados. Assim, primeiro, você tem que ter dedicação exclusiva. Tá entendendo? Ou seja, você tem que sair do seu certo, do seu garantido, para ficar nesse outro lá que é uma possibilidade. Ganhos altos, mas é uma possibilidade. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí que você vai ter uma ajuda de custo lá, que é bem básica, que você, assim, só se você tivesse veículo mesmo, que daria alguma coisa, e você só vai captar novos imóveis para serem locados. Quem vai fechar, você faz a carteira, só que quem fecha as locações é outra pessoa. Entende? Você fica totalmente vulnerável para a vontade dessa outra pessoa. E no meu caso, gente, é um risco muito grande de eu deixar o que tá certo por um totalmente duvidoso, que é uma coisa que não vai depender apenas de mim. Tá entendendo? Se nessas outras situações já teve tudo isso, imagine agora que eu vou entregar para eles a possibilidade de locação, só que quem vai alocar vai ser uma outra pessoa. Quem vai fechar de fato a locação. E você só ganha em cima do que foi locado. Tá entendendo? Mas assim, por que eu tô trazendo principalmente essa questão hoje? Assim, em relação a essa oportunidade que me foi passada. Primeiro, é, porque, gente, quando eles. É como eu já gravei assim no outro vídeo, não sei se eu já soltei, mas é assim, quando eles querem que uma pessoa dê certo lá no que estiver fazendo, quando é do grupinho deles, a pessoa não precisa fazer esforço. Porque eles colocam lá na mão dela. Não é que as coisas vêm para a mão dela, no formatório, não. Eles se colocam. Eles orientam quem precisa. Você precisa, então vá para fulano. Você precisa, vá para fulano, entende? Um exemplo aqui que eu preciso dar para vocês. Quando isso é da minha adolescência. Eu tenho um primo que ele faz parte desse grupo, dessa galera aí. Entendendo? A família dele é bem posicionada socialmente, tal, tal, tal. E aí que o pai dele tinha empresa, ele trabalhava na empresa, ele trabalhava mesmo, gente. Mas aí que a empresa do pai fechou, e aí que ele foi trabalhar na empresa do amigo do pai. E aí ele trabalhou aonde? Adivinha? No escritório. Aí tem até uma situação
Oh, gente, assim, pra ele, ele conseguiu trabalhar no escritório. Na minha época, eu tinha o quê? 13, 14 anos. Pra mim, trabalhar, ele depois. Eu não posso fazer isso, não, mas teve uma situação, uma conversa bem interessante com meu tio em relação a mim. Tá entendendo? Porque assim, quer dizer que depois eu fiquei pensando assim, que pra ele, que é filho dele, é escritório. Mas pra mim é tal. Não que desmerecendo, entende? Não é somente um comparativo. Mas enfim, aí esse meu primo, ele trabalhava no escritório e às vezes eu passei lá umas 2, 3 vezes, ele tava de fato sem fazer nada. E aí que ele chegava em casa e falava que, fiquei os dias sem fazer nada. E ele era novo, tinha que 16, 17 anos. Mas eu pergunto uma coisa pra vocês, gente. Quem é que pode se dar o luxo de ir pra um trabalho e ficar sem fazer nada? Na área privada, principalmente. Eu pergunto por quê. Quando eu comecei a trabalhar como office boy. Não era um atacadista. Eu fazia todo o percurso a pé, andava bastante. Pra mim era bastante, porque eu nunca tinha dado, assim, eu passava o dia todo em casa, sem fazer nada. Eu comecei no final do ensino médio. E, e um fato, e assim, o salário, eu comecei ganhando mais ou menos 35% do salário mínimo da época, aproximadamente. Acho que foi não foi nem meu salário, eu trabalhava meio turno, não era meu salário. E o que acontecia? Eu não, e esse meu primo, eu não acho que ele, eu não lembro quando ele ganhava, não, mas não acho que era menos de um salário, não. Mas enfim, né? Pessoas e pessoas. E aí que eu fiz o trabalho lá de office boy, e aí que eu cheguei cansado, porque eu estudava de manhã, depois ia de tarde para lá, fazer os pagamentos. Aí eu cheguei cansado e fiquei sentado, perto do balcão. Era um lugar que vendia uma varejista. E meu patrão, ele tava lá no balcão. Ele tinha escritório, mas nesse dia ele tava no balcão. Tinha um rapaz que ficava com vendas no caixa. Aí ele começou a pegar um pano e começou a limpar o balcão, né? O balcão tava limpo, ele começou a limpar. E eu fiquei sentado lá, né? Porque eu tinha feito o que era minha, o que era eu já tinha terminado de fazer meu trabalho. Tava cansado, que eu tinha dado bastante, não tava sem costume. Aí esse meu colega chegou e falou, Matheus, vem cá. Aí me deu um pano, limpa ali o balcão pra mim, por favor. Aí eu comecei a limpar, né? Aí ele chegou pra mim e falou, quando o patrão estiver aí, não fica parado não, fica fazendo alguma coisa. Tá entendendo, gente? Pessoas e pessoas. Aí tá bom. E esse meu patrão, ele tinha também um comércio lá, eu morava um pouco longe de onde eu trabalhava, e na volta ele me dava carona. Ele me levava, às vezes ele me levava pra lá, quando ele ia fazer alguma coisa nesse comércio. E aí nessa primeira semana ele chegou pra mim e deu alguns conselhos, assim, alguns conselhos foram bem importantes pra mim, porque era meu primeiro emprego. E também porque minha casa não é marcada, então eu tenho que ter atenção redobrada quando eu chego nos lugares para trabalhar. E aí que ele falou também, assim, entende que era importante a gente ser proativo, a gente não ficar sentado, parado, a gente ter sempre fazendo alguma coisa. Aí eu entendi que para mim as coisas seriam diferentes. E já sabia, mas entendi um pouco mais, né? Enfim. Então, gente, o que eu quero dizer é justamente isso. Quando essas pessoas elas querem que dê certo na vida de alguém, elas vão dar. E quem é esse alguém? Esse alguém é quem tá ali no meio da panelinha deles, quem faz parte do grupo deles, quem já tá ali assim, associado a eles, entende? E essa conversa, que eu vou me esforçar, que eu vou correr atrás, que eu vou fazer as coisas da forma correta, não, que eu consigo de fato, não, tipo, gente, é tudo balela. Assim, na minha opinião, na minha experiência hoje, a vida pode me provar o contrário, mas para mim, hoje em dia, a percepção que eu tenho é tudo balela. Não adianta, é assim, é você ter amizade, é você ser amigo lá da pessoa, é você fingir que é daquela forma, não, eu sou profissional, eu sou assim e tal, entende? Porque hoje eu já percebo isso, gente, assim, hoje, assim, lá no navio, para vocês terem uma ideia, eu lutei para trabalhar no navio. Entende? A própria rotina lá é uma rotina bastante complicada, bastante extenuante, e assim, eu tive de lidar com coisas que estavam além da rotina. Então, eles vão trabalhar, quando não faz parte do grupinho deles, eles vão trabalhar para que as coisas não deem certo. Se eles não quiserem que você ocupe determinada vaga, você não vai ocupar. Aquelas vagas lá, as vagas boas, elas já são direcionadas para pessoas específicas, pessoas que são filhos deles, amigos deles, entende? E assim, por mais capacidade que você tenha, por mais preparo, competência que você tenha, você não vai conseguir. Mesmo que você consiga, eles vão colocar coisas lá para você errar, para você não dar conta, para você não aguentar a sobrecarga de trabalho, você não aguentar a sobrecarga psicológica, vão colocar você para fazer coisa mais difícil. Por exemplo,
É, a gente, nesse lugar lá, eu acho que tinha. Eu não sei, eu não tô lá na rotina dele. Mas será que não tinha para você poder, sei lá, vender? Até porque é por comissão. Digamos assim, se você for trabalhar com vendas ali, vai ser totalmente comissão. Entende? É, não pode botar uma pessoa lá para trabalhar por comissão. A empresa não vai ter, sei lá, custo nenhum, só vai ter o contrato lá, somente se vai pagar somente se você vender. Então, e por que tem que colocar para o mais difícil? Tá entendendo? Porque é isso que eu falei com vocês, gente. Porque, primeiro, as coisas não acontecem de forma isolada na sociedade. Existem grupos específicos que mandam tudo, mandam ali na área de educação, que anda ali na religião, que manda na religião, que manda lá no setor de trabalho, dependendo de onde seja, entende? E assim, se você não cumprir aquela cartilha, se você não tiver cumprindo aquela cartilha, se você, a sua carta não tiver marcada, se você não for ali do grupinho, você não vai para frente. Você vai ser ali condicionado àquela situação vão falar que você não dá conta, vão falar que você é uma pessoa que reclama demais, vão falar que você não sabe focar nas coisas, que você não tem disciplina, mas a única verdade é essa. É assim, eu botei no outro vídeo, eu gravei no outro vídeo, não sei se eu compartilhei, se eu subi, se eu liberei, mas eu já falei isso algumas vezes aqui, entende? O que acontece? É, foram trabalhar comigo nesse lugar atual aqui, que eu estou trabalhando normal, eu e mais três pessoas. Uma pessoa já saiu e ficaram duas pessoas. As duas pessoas que estão lá, para começar, elas já vêm de famílias que estão nessa área. Então, elas foram colocadas em lugares que, pelo meu perceber, a exigência não é tanta, a exigência não é tanta. É tanto que teve uma vez que um rapaz desses veio trabalhar perto de mim, ele passou a tarde assim pescando, e ninguém fala nada. Já vi gente jogando videogame, no horário de trabalho. Telefone tocando, às vezes o telefone toca, pá, 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 a pessoa está conversando, batendo papo. Não é nem sobre questão de trabalho, porque quando é questão de trabalho, você não, tá resolvendo alguma coisa de trabalho, menos mal, mas batendo papo mesmo, jogando conversa fora. E o telefone berrando, 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 a pessoa não atende. E por quê? Ela tá marcado, porque o dela ali já está garantido, ela já tem as habilidades necessárias para garantir aquilo. Se você não tem, se você não tem, se você é assim como eu, vai passar por essas coisas que eu tô passando também. E o pior, assim, a maioria das pessoas elas acham que é porque elas de fato não dão conta, mas na verdade é porque, primeiro, elas são. É negado a ela o acesso ao preparo para que ela tenha que é realmente competência. E se ela tem a competência necessária, ela não tem acesso a essas vagas. Se elas têm, ou é porque as pessoas não querem fazer aquele trabalho, é um trabalho complicado que eles não querem fazer, aí eles botam aquela pessoa para fazer, se der merda lá, a pessoa responde lá, se não der, ela fica lá até quando eles acharem que deve, depois eles arranjam lá um motivo, tira elas e pronto, entende? Essa é a percepção que eu tenho a partir do que eu vivi até aqui. E é o que eu falei pra você. Eu não acho que de alguma forma, essa situação vai ser benéfica para mim, mas que fica aí o recado para vocês que estão achando que a vida de vocês é assim mesmo, que não, que é, isso só acontece com pessoas como ele lá, entende? E assim, tomem cuidado, porque a partir do momento que eles não fizerem com vocês o que eles querem fazer, e isso vai de coisas simples a coisas pesadas mesmo, vocês correm o risco de passar por situações muito complicadas. E é isso que eu queria falar com vocês. Até mais.